Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da plataforma Mercado e Consumo, que você já conhece, portal de notícias que traz aí temas dos mais variados quando a gente fala de consumo, varejo, serviços, food service, shopping centers, enfim, tudo que está e tudo que permeia esse universo de compras e consumo no portal mercadoconsumo.com.br diariamente em tempo real, nas redes sociais também que repercutem esse nosso conteúdo do portal, aqui no YouTube com o Bora Varejar semanal e também com outras coberturas aí em vídeo da Mercado e Consumo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva, e hoje a gente vai falar especificamente de varejo têxtil, de varejo de moda e como medidas recentes e polêmicas tomadas aí no Brasil têm influenciado, têm impactado no varejo aqui no país. Trago para vocês agora o meu convidado da semana, Edmundo Lima, diretor executivo da BVTEX, Associação Brasileira do Varejo Têxtil. Bem-vindo, Edmundo, tudo bem? Tudo bom, Ayana? Prazer estar aqui com vocês e poder ter esse bate-papo aqui sobre as questões relacionadas ao segmento de moda, especialmente no que tange aí a igualdade de condições, né, que a gente vem discutindo com o governo para a busca dessa isonomia tributária e regulatória. Pois é. E a gente vai falar aqui sobre medidas que, como eu comentei, que geraram aí um burburinho, demoraram até para sair do papel, né? Algumas foram rearranjadas, mas saíram. A gente está falando especificamente do fim da isenção fiscal para produtos importados por sites estrangeiros. Quando a gente fala de sites estrangeiros, a gente está falando muito da chegada dos marketplaces asiáticos aqui no Brasil, né, que tiveram um impacto direto nisso. E lembrando aqui, fazendo uma recapitulação do que aconteceu, essas plataformas chegaram no Brasil e começaram a pagar imposto realmente ali em agosto de 2023, quando começaram a pagar ICMS, que vem ali dos estados, né, cobrado pelos estados, e um ano depois, cerca de um ano atrás, portanto, a gente está falando aqui hoje, gravando no dia 11 de novembro de 2025, um ano atrás, mais ou menos, veio o fim da isenção do imposto de importação. Esse é o imposto federal, cobrado pelo governo federal, e houve aí uma determinação de 20% de alíquota sobre os produtos de até $50 vendidos por essas plataformas. Enfim, houve aí uma grande movimentação, houve queixas dessas plataformas, né, sobre a forma como esses impostos passaram a ser cobrados, houve queixas até de alguns consumidores sobre preços, enfim. Vamos tentar fazer aqui agora um balanço inicial, Edmundo. O que a gente tira de saldo, tanto de adequação, né, dessas empresas a essas regras, se adequaram, estão em processo, falta alguma coisa, e também para o varejo nacional, qual foi o impacto disso para o varejo e para a indústria de moda, especificamente aqui no Brasil? Sim. Bom, Ayana, acho que, primeiramente, né, é importante a gente fazer um registro histórico aqui, que essas plataformas elas chegaram no Brasil, obviamente, com mais força depois da pandemia, né, depois de 2020, foram ganhando market share na medida em que foram comercializando produtos aqui como se fossem pessoas físicas, consequentemente sem o pagamento de impostos, né? E com isso oferecendo, obviamente, ao consumidor mercadorias com um valor extremamente agressivo, com preços bastante baixos, e foram ganhando mercado. Isso começa de maneira bastante pontual, mas foi, logicamente, ano a ano, ganhando proporções bastante grandes, né, com crescimentos praticamente geométricos, assim, de ganho de market share. E em 2022, nós começamos, obviamente, a sentir a concorrência desleal dessas plataformas que, de novo, não recolhiam nenhuma carga tributária, e começamos a dialogar com o governo brasileiro, né, no sentido de que, primeiro, era importante ter um controle do que estava chegando. Naquele momento, ninguém conhecia os volumes que estavam sendo praticados, os tipos de produtos que estavam chegando, né, então era importante que, de alguma maneira, nós tivéssemos um controle mais restrito ali em relação, primeiro, a conhecer o que estava chegando e, obviamente, buscar fazer com que essas plataformas também tivessem uma carga tributária similar ao que tem o varejo, a indústria nacional, né? Então, dali começou um diálogo com o governo, até que culminou no lançamento do programa Remessa Conforme, isso lá em agosto de 2023, como você mencionou, onde o governo, através desse programa, buscou fazer com que as plataformas, obviamente, ingressassem e, dentro dessa plataforma, começassem a operar de forma legal dentro do país, né, com recolhimento de impostos. Só que, para nossa surpresa, naquele momento,
ele isentou as plataformas de imposto de importação e passou a cobrar somente um ICMS da ordem de 17%. 17% é a menor alíquota modal hoje existente no país, né? A grande maioria dos estados tem uma alíquota de ICMS muito superior a essa. Então, aí já começava uma questão de desigualdade tributária em relação a esse tema. Mas com a isenção do imposto de importação, as plataformas continuaram tendo uma vantagem competitiva perante o varejo e a indústria nacional bastante grande. Então, obviamente, nós continuamos o diálogo com o governo, tanto no âmbito legislativo e executivo, para buscar essa igualdade de condições, né? Na realidade, o varejo brasileiro o que estava buscando era minimamente que as regras fossem iguais, que a carga tributária fosse igual. E nós, obviamente, gostaríamos de ter a mesma alíquota, a mesma carga tributária que as plataformas internacionais naquele momento, né? A gente sabe, o Brasil tem uma alta carga tributária, então, mais do que simplesmente, né, defender alguma questão relacionada a uma proteção de mercado, o que a gente passou a defender é exatamente termos a mesma carga tributária. Então foram feitas várias reuniões, vários eventos, várias conversas, tanto no âmbito do legislativo como do executivo, e nós conseguimos aí, então, no primeiro semestre de 2024, a aprovação, então, do imposto de importação de 20%, né, o que ficou conhecido como a taxa das blusinhas. Ele não trouxe a igualdade de condições, é importante que a gente diga isso, né? A gente ainda continua com uma desigualdade tributária muito significativa, bastante importante, né? Mas, de alguma forma, foi um passo além da situação onde você não tinha o imposto de importação, ele estava com alíquota zero para 20%. Isso, para você ter uma ideia, a Iana, fez com que as plataformas internacionais de e-commerce tivessem uma carga tributária, somando o ICMS mais o imposto de importação, ao redor de 45%. Né? Enquanto o varejo e a indústria nacional, ao longo de toda a cadeia de valor instalada aqui no Brasil, nós temos uma carga tributária ao redor de 90%. Ou seja, as plataformas internacionais, mesmo com o imposto de importação de 20%, a taxa das blusinhas, ainda recolhem metade da carga tributária do que recolhe o varejo brasileiro. Então, certamente, isso ainda traz uma vantagem competitiva bastante grande para essas plataformas. E, além de tudo isso, né, ainda tem uma questão regulatória também em discussão. Mas o fato é, um ano após a aplicação do imposto de importação, nós sentimos, sim, uma recuperação no varejo têxtil, né? É um dos segmentos mais impactados por essa concorrência desleal. De acordo com o próprio governo, com estudos que são feitos aí, é um segmento bem impactado. E nesses 12 meses após a implantação do imposto de importação, o crescimento de vendas do varejo de moda ele foi da ordem de 5,47%, conforme dados da própria PMC do IBGE. Né? É bom a gente ressaltar que nos 11 meses anteriores à aplicação da taxa das blusinhas, o segmento estava numa situação muito difícil, com perda de vendas, perda da atividade econômica e um decréscimo mesmo econômico da ordem de menos 0,60%. Ou seja, quando a gente, né, soma esse menos 0,60 com mais 5,47, o segmento teve em um ano um crescimento de 6%. É um crescimento importante, né, obviamente, mas, como eu mencionei anteriormente, ainda tem uma defasagem tributária importante para ser trabalhada, tá? É bastante diferente mesmo, né? Como você falou, ainda se paga o dobro, né? A gente, lembrando da época dessas medidas, enfim, do anúncio dessas medidas, havia até por parte dos consumidores ou por parte de empresas que queriam levantar uma bandeira de que os maiores prejudicados seriam os consumidores finais, uma ideia difundida de que as pessoas com menor poder aquisitivo é que seriam mais prejudicadas, porque eram as pessoas que compravam nesses sites produtos mais baratos e tudo mais. Nessa época mesmo, já havia pesquisas mostrando que não era bem assim, né? Sim. Como que você avalia essa comparação, enfim, essa informação? E
acho que a gente pode dizer que, de qualquer maneira, esses sites continuam vendendo muito aqui no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é importante a gente destacar isso, porque tem sido continuamente, né, através das plataformas internacionais, de entidades aí que defendem os interesses dessas plataformas, tem continuadamente mencionado que os maiores prejudicados são os consumidores das classes menos favorecidas, C, D e E. Quando, na realidade, tem pesquisas da própria CNI e outras pesquisas aí que mostram que a grande maioria da população que compra através dessas plataformas internacionais, elas pertencem à classe A, B e até C, né? Então, definitivamente, né, há um jogo de narrativas aí que tenta, obviamente, levar a opinião pública, o governo, para ter uma visão de que os mais prejudicados são as classes menos favorecidas, mas, na realidade, né, os mais interessados em manter essa diferença tributária, em manter essa competitividade das plataformas, são realmente as classes de maior poder aquisitivo que consomem produtos nessas plataformas, né? Acho que é importante a gente ter como parâmetro e como um pano de fundo dessa discussão que, na realidade, né, os maiores beneficiados por essa busca da igualdade de condições são os consumidores. Porque, na realidade, o que a gente percebeu ao longo desse ano também, né, depois da aplicação do imposto de importação, é que, além do crescimento de vendas, nós também tivemos um aumento do número de empregos, né? E isso é importante que se destaque mesmo, porque a gente vinha no movimento de decréscimo de atividade econômica, de alta de desemprego. Então, na medida em que foi se minimizado essa discrepância com a taxa das blusinhas, começou, né, o crescimento que eu mencionei anteriormente, mas também um aumento do número de empregos. Então, segundo dados do CAGED, do próprio CAGED, no varejo como um todo, né, houve a criação de mais de 190 mil postos de trabalho diretos, né, isso replicando ao longo de toda a cadeia, isso provoca aí ao redor, né, a gente chega aí ao redor de 1 milhão de empregos diretos e indiretos gerados somente aqui no setor de varejo. Isso é muito importante porque, na realidade, assim, não tem consumo sem renda e a renda vem através do trabalho. Então, naturalmente, ao você preservar o trabalho, né, o emprego, e era isso que a gente estava buscando desde o início, né, a preservação das empresas, a preservação do emprego, da geração de renda, os consumidores também mantiveram ou conquistaram novos postos de trabalho, né, ampliando a sua renda e, com isso, tendo acesso às compras, sejam através das plataformas internacionais, mas especialmente no que tange mesmo ao varejo, à indústria nacional, né, em função desse crescimento que nós mencionamos. Isso trouxe um ponto positivo, inclusive, na arrecadação do próprio governo, né? Também se menciona aí muito que o governo não teve uma arrecadação substancial advindas dessa nova tributação. Também não é verdade, né? Na realidade, assim, o governo, antes da taxa das blusinhas, como ficou convencionado esse imposto, ele arrecadava da ordem de 370 milhões de reais em impostos de importação aí nas pequenas encomendas, né? Já nesses primeiros 12 meses, né, da vigência do imposto de importação, a arrecadação foi da ordem de 2,9 bilhões de reais, ou seja, a gente teve um incremento de arrecadação somente no imposto de importação dedicado, né, a essa taxa das blusinhas de 8 vezes. Então, isso é uma arrecadação importante, né, isso traz um ganho fiscal para o governo, né, no sentido de melhoria até da gestão orçamentária. Mas eu acho que o ganho principal, Ayana, que nós tivemos no âmbito da arrecadação foi em relação à migração dos consumidores das plataformas para o varejo nacional, que obviamente tem uma carga tributária superior, e isso fez com que a carga tributária total arrecadada pelo governo no varejo ano passado, ela aumentasse, nesse último ano, né, ela aumentasse em 37 bilhões. Foi um incremento na arrecadação de impostos da ordem de 17,6% de aumento. Então, assim, é uma arrecadação extremamente importante para o governo, né, para a equalização orçamentária do governo. Isso, obviamente, retorna para a sociedade em termos de serviços públicos, políticas públicas, ou seja, traz um benefício real para o desenvolvimento do país. E são nestes números e, obviamente, né, através desses resultados,
que cada vez mais a gente busca defender junto ao governo a necessidade de ter essa igualdade de condições, né? Porque se no movimento como foi feito, da geração de emprego, do aumento da arrecadação, em função, né, de você ter estabelecido um imposto de importação de 20%, obviamente, se nós conquistamos ou a redução da carga tributária do varejo nacional, ou mesmo o patamar do que hoje paga o varejo nacional, equilibra essa concorrência e, obviamente, nós temos um poder aí de proximidade com o consumidor, de trazer essa concorrência mais leal possível, tá? Como é que estão essas conversas hoje, Edmundo, com o governo, enfim, com entidades, em termos de repente, deixar mais equilibrada essa questão? Olha, obviamente, a gente vem defendendo com o governo uma redução da carga tributária para o varejo e para a indústria nacional, para tornar essa carga equitativa com as plataformas internacionais. Porém, é uma conversa difícil, né? O governo realmente tem um desafio aí em relação orçamentária, não consegue abrir mão de receitas, né? Então, a gente vem discutindo a necessidade de buscar essa igualdade de condições. É um assunto bastante desafiador, né? Porque esse tema ele tem no seu bojo uma impopularidade em relação, né, ao consumidor, às pessoas, ao próprio eleitor. Então, ele acaba sendo um tema que, para o executivo, ele é um detrator nas eleições, também para o legislativo, né, porque todos os políticos hoje têm uma pretensão em relação à eleição que se aproxima. Então, esse é um ponto de fricção aí, um ponto negativo nessa questão. Mas o fato é, a gente precisa buscar essa igualdade exatamente para fazer com que o varejo, a indústria nacional, retomem a sua competitividade, possam gerar emprego, possam gerar renda e, obviamente, a gente caminhe para o desenvolvimento do país. Então, nós estamos, sim, em conversações com o governo, alguns projetos de lei têm sido apresentados por parlamentares para a isenção dessa taxa das blusinhas, né, para a reversão dessa taxa das blusinhas, o que a gente, obviamente, não concorda na medida em que permaneçam a carga tributária atual hoje para o varejo brasileiro, que traz essa falta de concorrência entre as partes, né? Então, essa discussão ela permanece, é constante na busca por essa igualdade de condições, tá? Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo agora aqui no Bora Varejar. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Edmundo Lima, da BVTEX, para falar também sobre como o varejo brasileiro reagiu a essas mudanças no mercado, aí, varejo de moda principalmente, que a gente tem visto aí nos últimos anos aqui no Brasil. Aguarda aí, daqui a pouquinho a gente volta com Bora Varejar. De volta com o Bora Varejar dessa semana, falando de varejo de moda, falando da indústria de moda também aqui do Brasil e como ela tem feito para concorrer aí com os grandes marketplaces, especialmente asiáticos, que passaram a vender aqui no país e que geraram aí uma série de movimentações quando a gente fala de legislação, cobrança de impostos. Ainda, segundo o nosso convidado Edmundo Lima, da BVTEX, atuamos aqui no Brasil de uma maneira desequilibrada quando se fala da indústria nacional e da indústria de fora, né, os marketplaces de fora e quem vende produtos feitos aqui no Brasil, mas houve aí, de fato, uma regulamentação, algumas regulamentações sobre esse assunto. Edmundo, uma coisa que a gente viu aí, né, foi essas legislações que a gente comentou no primeiro bloco, essas mudanças com relação à cobrança de ICMS, depois cobrança de imposto de importação, que não era cobrado desses marketplaces, e você comentou no primeiro bloco também que isso resultou em aumento de emprego, em alguma recuperação aí nas vendas também do varejo, né? Como que a indústria nacional e o varejo também foram se adaptando a esse cenário que no momento é o que temos, né? É o que temos consolidado de concorrência com esses grandes marketplaces. Bom, Ayana, o fato de, obviamente, a gente ter recuperado parte dessa carga tributária, né, de alguma maneira reduzido o desequilíbrio
em relação à carga tributária, isso trouxe um novo ânimo tanto para a indústria como para o varejo, né? Em função do crescimento, obviamente a gente percebe um investimento no desenvolvimento das atividades do varejo, da indústria, maior, muito mais forte nesse período, né? Então, o próprio ânimo dos empresários em investir em tecnologia, inovação, né? Na melhoria, inclusive, da relação com o seu consumidor, né? Especialmente desenvolvendo também bastante a questão do e-commerce aqui no Brasil, né? A gente sabe que desde a pandemia essa modalidade vem crescendo fortemente aqui no Brasil. Então, os varejistas também trataram de realizar investimentos em tecnologia, em aparar aí alguns pontos de fricção em relação aos seus sites de compras, né, aqui com o consumidor brasileiro. Então, tem uma série de investimentos sendo feitos, né? A gente fez aí, de alguma maneira, nós até avaliamos os 17 maiores varejistas aqui no Brasil, onde 5 deles, somente do setor têxtil de moda, em 2025, estão investindo mais de 2 bilhões de reais. Né? Isso é um valor significativo de investimento, somente 5 empresas, né? Isso nos dá um pouco a visão do quanto isso poderia ser muito maior se a gente conquistasse mesmo a igualdade de condições, onde houvesse, né, esse equilíbrio na carga tributária. Mas, de qualquer maneira, né, como eu mencionei anteriormente, a gente segue aí nessa discussão com o governo, buscando essa igualdade de condições, né, e fazendo com que, obviamente, a indústria, o varejo brasileiro continue investindo, gerando emprego, gerando renda aqui no mercado brasileiro. A gente tem visto também esses marketplaces ao longo do tempo darem espaço para a venda para sellers nacionais, né, sellers aqui do Brasil venderem produtos neles, né, nessas plataformas. Como você vê esse movimento? É uma forma de eles tentarem, enfim, conversar aí com o setor nacional, enfim, tentar equilibrar um pouco mais. Como você vê isso? Bom, a gente, né, no setor aqui, a gente vê como bastante positivo, né, essa intenção das plataformas internacionais desenvolverem também fornecedores, empresas aqui no Brasil. Né, isso, mais uma vez, né, gera emprego, gera renda, né, então extremamente positivo. O que a gente não concorda é que, efetivamente, essas plataformas, né, que desenvolvem uma parcela dos seus negócios aqui, mas que majoritariamente comercializam produtos oriundos de outros países, da Ásia especialmente, que elas tenham um benefício fiscal para a produção no exterior, não gerando emprego aqui diretamente, né, na produção, nem renda no varejo aqui. Então, esse é o nosso maior ponto de fricção aí nessa relação, né? A gente entende que é bastante positivo e algumas plataformas realmente têm feito um investimento importante aqui de acesso, principalmente a micro e pequenas empresas, né, nas suas plataformas para que comercializem seus produtos aqui no mercado brasileiro, mas é importante que essas plataformas tenham a mesma carga tributária hoje que o varejo e a indústria nacional. Afinal, a gente está falando de empresas multinacionais que faturam bilhões de dólares, né, que são muito maiores do que qualquer empresa de moda aqui no Brasil, né? E não faz sentido essas empresas terem, sim, um benefício do governo com uma redução de carga tributária para uma produção que é gerada lá fora, para os empregos que são gerados lá fora, em detrimento do mercado brasileiro. Né? É até um contrassenso, porque a gente tem visto aí, mais recentemente, né, vários países também bastante preocupados com essa situação das plataformas ganharem mercado sem o devido pagamento do tributo. Então a gente percebeu aí, né, mais fortemente agora com a tarifa dos Estados Unidos, né, onde o presidente Trump, então, estabelece para essas plataformas internacionais uma alíquota de 54%. Né? Outros países aqui da América Latina, América do Sul, também criando esse mesmo diferencial de um imposto de importação, então, mais superior a essas empresas. As discussões que estão acontecendo agora na União Europeia em relação a isso também, né, com maior controle, maior rigidez. Acho que tem um outro ponto aqui que nós não tocamos, né, que além da carga tributária ainda tem a questão da conformidade de produto. Os produtos comercializados por essas plataformas, muitas vezes, né, na sua grande maioria das vezes, não atende às normas regulamentadoras existentes nos países, e aqui no Brasil especialmente, né, normas regulamentadoras do próprio setor têxtil, né, que
hoje tem como um órgão anuente fiscalizador o Inmetro, mas que tem muita dificuldade de fiscalizar, porque esses produtos já chegam diretamente na casa do consumidor, na casa das pessoas, né? Então, são alguns elementos aí que tornam essa concorrência desleal ainda mais intensa e mais preocupante aqui para o mercado brasileiro, porque nessa questão de conformidade de produto, de não atendimento às regulamentações brasileiras, a gente percebe, sim, né, um risco muito grande em relação à saúde, à segurança desse consumidor e, inclusive, ao meio ambiente. O que, por exemplo? Você poderia citar alguns exemplos do que as indústrias nacionais têm que fazer, que tipo de regra, enfim, a que tipo de conformidade elas têm que estar atentas aí e que quando o produto chega diretamente para o consumidor não há como controlar? Por exemplo, né, brinquedos. Né? Hoje, os brinquedos fabricados aqui no Brasil e mesmo os importados, quando importados por varejistas nacionais, eles têm uma legislação do Inmetro onde eles precisam cumprir uma série de requisitos técnicos, obviamente preservando a segurança das crianças, do público infantil. Tem, inclusive, um selo do Inmetro afixado nesse produto que de alguma maneira assegura que aquele produto cumpre com as normas brasileiras aqui para essa categoria de produto. Os itens importados por essas plataformas internacionais, em sua grande maioria, não os têm. Né? Isso não passa por um controle, pode ter algum tipo de pecinha que se desloca facilmente, que a criança pode engolir, pode ser que também sejam, de alguma maneira, coloridos, com um corante também que faz mal à saúde. Esse é um exemplo. Posso citar outro exemplo, por exemplo, maquiagem, né? A gente precisa, sim, todo varejista que vai vender produtos de maquiagem e tal, precisam ter essa fórmula registrada na Anvisa, né? E também não se permite a comercialização de maquiagem para o público infantil. Nessas plataformas, a gente vê um grande volume de maquiagem sendo comercializados, inclusive com apelo infantil, para o público infantil, e não se conhece a origem desses produtos, as matérias-primas que estão inseridas ali, que foram fabricadas nesses produtos, não tem um registro dentro da Anvisa aqui no Brasil, né? Então isso obviamente traz um risco grande, seja de alergia, né, mas também outros riscos relacionados à saúde do consumidor. No caso do vestuário, especificamente, né, há uma norma brasileira, aliás, uma norma no Mercosul, em que o vestuário ele tem que ter uma etiqueta de cuidados, onde você vê a numeração, onde você vê a composição têxtil desse produto, símbolos de lavagem. Isso é uma obrigatoriedade aqui no Brasil. Essas plataformas comercializam produtos de vestuário e até de calçados sem essa etiqueta conforme a regulamentação brasileira. Muitas vezes a gente vê etiquetas escritas em outro idioma, ou mesmo em inglês, né? Mas que também não trazem, muitas vezes, os símbolos de lavagem, a composição detalhada, não traz o importador também aqui no Brasil, a empresa que está comercializando esse produto. Isso tudo faz com que o consumidor não tenha a quem reclamar, né? Ele não conhece a origem desse produto e, evidentemente, dificulta não só se o produto tem algum tipo de problema, a quem ele reclamar, mas também não traz a indicação dos cuidados, da forma com que o consumidor tenha que tratar aquele produto para que essa peça tenha uma vida útil muito maior e possa usar em várias ocasiões, tá? Então, são alguns exemplos que claramente você percebe onde não há fiscalização e, consequentemente, coloca em risco a saúde e a segurança do consumidor. Além do que, a gente vê mercadorias sendo comercializadas, a gente vê também muita falsificação, muita pirataria, né, não só em perfumes, mas em tênis de marcas esportivas super conhecidas, com preços extremamente baixos, o que demonstra, né, que aquele produto, obviamente, não é verdadeiro. A gente percebe também, muitas vezes, cópias de produtos desenvolvidos aqui no Brasil, né, ou seja, uma afronta à propriedade intelectual dos desenvolvedores de produtos aqui no Brasil sendo copiados lá fora e comercializados nessas plataformas com um preço também bastante inferior aos produtos que seguem essas normas aqui no Brasil. E você falou uma coisa importante que, às vezes, até o mesmo produto, pode ser, né, que é importado por uma empresa nacional, mas a empresa nacional tem que garantir que aquele produto está de acordo com algumas regras, né? E quem vende
quem vem de fora, quem não é nacional, não tem necessariamente que cumprir essas regras. Às vezes a gente está falando de um mesmo produto, o mesmo brinquedo, por Sem exemplo, dúvida. né? Sem dúvida, que além de, obviamente, muitas vezes serem produzidos até com uma matéria-prima inferior, né, que, como eu mencionei, pode trazer algum dano à saúde, a gente sabe que essas normas e essas regulamentações evoluíram bastante aqui no mercado brasileiro para trazer segurança, né, e visando proteger a saúde dos consumidores, é uma evolução natural do mercado. Na medida em que essas plataformas comercializam produtos que não tenham esse tipo de controle, esse rigor, além de, obviamente, provocarem essa possibilidade de um risco à saúde e à segurança do consumidor, isso também traz um custo menor para eles, o que aumenta ainda mais a concorrência desleal com os produtos produzidos e comercializados aqui, né? A gente sabe que a gente tem aqui no Brasil a questão do custo Brasil e que muitas vezes, né, essas regulamentações, o atendimento dessas regulamentações traz um custo adicional na fabricação e na comercialização desses produtos. Isso gera também uma vantagem competitiva para as plataformas que não seguem essas normas e que, por sua vez, então, conseguem oferecer um produto com preço mais atrativo em relação, às vezes, o mesmo produto com valor mais atrativo em relação aos produtos comercializados aqui pelo Brasil. Tal. Antes da gente ir para o nosso check-out, Edmundo, que é o nosso quadro final, eu queria te fazer uma pergunta sobre o consumidor brasileiro, né? A gente tem muito claro, acho que o que é a posição do varejista, da indústria nacional com relação a essa questão, e como eu comentei, você também comentou, né? Quando essa questão dos marketplaces veio à tona, colocou-se muito na conta do consumidor. Não, o consumidor quer pagar mais barato, o consumidor quer isso, o consumidor quer ter acesso a esses produtos de fora, enfim. Você acha que o consumidor você acha que ele evoluiu na forma de pensar esses produtos, entendeu que há aí uma questão de falta de igualdade que prejudica a economia nacional e inclusive, pode prejudicar a geração de empregos, né? Ou você acha que para ele ainda é essa questão de, bom, quanto mais barato, melhor, seja lá de onde vier? Ayana, é inegável que a consciência do consumidor ela vem sendo aprimorada, né? O entendimento em relação a essas questões da sustentabilidade, da origem dos produtos, né? Da forma como o varejista se relaciona com o consumidor, ele vem sendo aperfeiçoado e vem melhorando. Mas é inegável também, né? Até pela situação econômica do país, né? Que a gente vive aqui, que o consumidor, obviamente, ele busca, dentro do seu orçamento, busca as melhores condições econômicas para realizar suas compras. Então, ele está sempre em busca, sim, de um produto com um valor, com um preço mais conveniente do que, muitas vezes, outros oferecidos no varejo físico ou mesmo no e-commerce aqui do Brasil. Mas a gente, sim, tem um papel e tem uma responsabilidade de cada vez mais educar esse consumidor e mostrar também, né, a ele quais são esses impactos quando você, obviamente, privilegia o preço baixo, especialmente quando esse preço baixo vem de uma forma desleal em relação seja a carga tributária ou, como a gente acabou de mencionar, em relação à conformidade de produto. Um produto com uma matéria-prima inferior, né, com um processo inferior, ou mesmo com a exploração de trabalho, né, que a gente também já ouviu investigações e vê investigações em relação a isso, né, que muitas vezes você tem esses produtos comercializados aqui com um preço extremamente agressivo, oriundos, provenientes de fábricas que também têm uma exploração de trabalho, com jornada exaustiva, degradação do ambiente de trabalho. Então, essas são todas questões que o consumidor precisa estar ciente, precisa ter essa visibilidade, né? Hoje, praticamente, a gente não tem transparência por parte dessas plataformas internacionais em relação à origem desses produtos, em relação ao modo como esses produtos são fabricados, e aí sim cabe ao consumidor exigir essa transparência, exigir essa informação para que ele possa, no momento da decisão de compra, da tomada de decisão de compra, ele poder eleger a melhor fonte de suprimento para ele, o varejo, seja nacional ou internacional, físico ou e-commerce, mas evidentemente levando em considerações valores que ele acredita e que principalmente privilegiem a sua saúde e o meio ambiente aqui do país. Perfeito. Vamos agora para o nosso quadro final, que é o check-out aqui do Bora Varejar. A gente pede sempre para o nosso convidado, hoje o Edmundo Lima, da BVTEX, para passar um recado final para o nosso público. Edmundo, imagino que o nosso público aqui é diverso, né? Mas principalmente para esse programa temático, o varejista, né? Nacional, que se vê aí ameaçado, tendo que
driblar essas questões de concorrência forte aqui no Brasil, e também a indústria, né? Quem fabrica produtos aqui no Brasil também se vê diante de uma carga tributária, de um custo Brasil, como você comentou, que são altos, são uma realidade, mas também tem que lidar aí com uma concorrência pesada. Uhum. Bom, Ayana, é fundamental, né, a gente seguir perseguindo, né, essa igualdade de condições, né, sejam ela tributária, seja ela de conformidade de produto, regulamentar, né? E para isso, a união de forças é muito importante, né? A gente conquistamos o que conquistamos em função da união de vários setores econômicos, né? Todos os setores impactados se unindo através das suas entidades de classe, através das suas associações, ou mesmo individualmente enquanto empresário, né? Você sensibilizar também os políticos que você tem acesso, né? E de alguma maneira sensibilizá-los que essa concorrência desleal ela é predatória aqui no Brasil, ela elimina empregos, ela reduz, né, as oportunidades do consumidor, das pessoas aqui no Brasil, do consumidor brasileiro. Então, essa união de forças ela é muito importante para a gente continuar buscando essa igualdade tributária e regulatória, né? A gente não deve desistir enquanto essa isonomia não for conquistada. E é nisso que a gente vem discutindo, a gente se aproxima aí de um ano eleitoral, de uma campanha eleitoral, né, em que basicamente a gente tem que continuar nessa sensibilização, engajamento da classe política brasileira, para que estabeleça essa questão de justiça mesmo em relação ao varejo, à indústria nacional, trazendo a mesma carga tributária e, obviamente, também um rigor maior na fiscalização disso que está chegando aqui no Brasil, para que a gente possa preservar a saúde, segurança e o meio ambiente aqui no país, especialmente no momento como a gente está vivendo de COP30, onde se discute as questões de sustentabilidade. Mais do que nunca é importante a gente também ter esse olhar em relação a tudo que chega através das plataformas de e-commerce internacionais. Verdade. Importante estarmos atentos a essas agendas que você comentou. A COP30 que a gente está vivenciando neste momento aqui no Brasil, como eu comentei, estamos gravando de 11 de novembro, né? E a questão eleitoral, que sem dúvidas impacta aí decisões, enfim, políticas, regulamentações até, né? Super obrigada, Edmundo Lima, da BVTEX, pela participação aqui no Bora Varejar dessa semana. Foi um prazer, Ayana. Obrigada a vocês também que acompanharam esse papo, falando aqui de varejo e também da indústria, especialmente de moda, mas não só, né? Falando dessa questão da concorrência com grandes marketplaces de fora do Brasil e como esse mercado tem aí se equilibrado depois de regulamentações não tão recentes, mas de alguns anos aí que vieram para mudar um pouco o jogo desses setores. Mas obrigada mais uma vez a você que acompanha a gente. Saiba que diariamente, minuto a minuto, em tempo real, tem notícias sobre varejo, consumo e serviços do Brasil e do mundo no portal mercadoeconsumo.com.br e semanalmente aqui temos o Bora Varejar. Obrigada e até a próxima.